Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Leon Denis, também saudando aqueles que nos acompanham através da internet. Ao chegarmos à nossa casa, recebemos uma página para que possamos acerenar nossas mentes e os nossos corações, e a página que recebemos na noite de hoje está intitulada Kardec, o Renovador de Ideias, extraída do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, edições CELD, na psicofonia de Altivo Panfiro, e assina a página o nosso diretor espiritual, Baltazar. E assim diz o querido benfeitor: pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Há homens na terra que têm um condão de multiplicar ideias, de renovar concepções e de fermentar os sentimentos das criaturas. Entre muitos que desceram à terra, está sob o nosso homenageado de hoje, Allan Kardec, alma de escola, mas acima de tudo, espírito com qualidades já citadas de fazer multiplicar ideias, valorizar sentimentos e tornar compreensíveis atos e sentimentos dos homens. Deve-se olhar para a figura de Kardec também sob esse aspecto, somente de um homem com conhecimento, com estrutura emocional e com profunda fé em Deus, seria capaz de perceber uma ideia de renovação no campo da espiritualidade, das religiões de um modo geral, do próprio homem, que tanto necessita de transformar-se no seu dia a dia. A doutrina dos espíritos, que ele tão bem soube traduzir para os homens da terra, teve nele um elemento que impulsionou certamente a ideia que trazia. Não fosse ele um ser dedicado, mesmo obstinado, na implantação de uma ideia, talvez a doutrina demorasse para ser compreendida por muitos homens. Sua obstinação fez com que a ideia varasse as dificuldades daquela época, superasse a inércia natural da coletividade, se chocasse com a doutrina dominante e trouxesse, enfim, a possibilidade de penetrar nos corações dos simples, dos humildes e também daqueles que desejavam libertar-se das ideias ultrapassadas no campo da religiosidade. Ao homenageá-lo hoje, que todos, do fundo do coração, orem e observem essa qualidade tão importante desse generoso líder que soube descer à terra para dar continuidade a um projeto divino de emancipação do homem. Nas preces, agradeçam a ele, agradeçam a Jesus por ter permitido que Kardec chegasse até nós e agradeçam a Deus por aquelas pessoas que já estão conhecendo a maravilhosa doutrina espírita e que de posse desses três orações todos sigam adiante no santificado propósito de caminhar na direção da elevação em busca de Deus. Que a bondade do Mestre Jesus ajude e abençoe a todos, iluminando os seus corações com paz, com o sentimento da gratidão. Muita paz, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Então, depois dessa página, vamos fazer a nossa prece inicial. Pai de infinita misericórdia, Jesus, bom e amado Mestre, nossos guias espirituais que nos envolvem com tantas vibrações de amor e de carinho, ao nosso querido patrono Leon Denis, mas nesse momento, direcionando o nosso pensamento a este querido benfeitor chamado Allan Kardec. Que as bênçãos de luz, de paz, de amor envolvam esse querido espírito que se dignificou, como diz o próprio Baltazar, de vir até a nós, difundir, espalhar o projeto divino, acelerar para que possamos acelerar o nosso progresso como espíritos imortais. Abençoa, Senhor Jesus, aos companheiras que hoje irão dirigir o nosso pensamento, a nossa querida Rosemarie e nossa querida Aline, que falará aos nossos corações. Sempre na certeza do teu amparo, do teu amor, em nome de Kardec, de Denis, dos trabalhadores da casa de Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, às segundas-feiras, às 19h30,
nós sempre estudamos os livros dos médiuns, mas excepcionalmente hoje iremos falar do codificador da doutrina espírita, que no dia 3 de outubro completaria mais um passamento, mais um aniversário. E estará a cargo da nossa irmã, eu falei Rosemarie durante a prece, mas é Rosemaria Ribeiro. Que Deus a envolva e ampare com muito amor e vamos ouvi-la com muito carinho. Assim seja. Muito obrigada, tá, meu querido? Queridos companheiros, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações hoje e sempre. E hoje é um dia importante, como a gente está falando, porque é sempre um prazer muito grande, sobretudo uma honra prestar essa homenagem. A nossa casa todos os anos faz isso, uma homenagem muito, muito sincera e muito necessária, muito precisa, a Allan Kardec, que amando de Jesus, sob a orientação de Jesus, é ele, Jesus o escolhe para trazer para nós, espíritos que nós somos, essa luz, esse entendimento, essa visão sobre nossas vidas. É com a doutrina espírita que a gente sabe de onde é que a gente veio, por que que a gente está na Terra, e quando terminar esse nosso corpo, para onde é que a gente vai. Então nós devemos isso à doutrina dos Espíritos e, consequentemente, quem nos traz esse Consolador prometido é o senhor Allan Kardec, né? Então a Kardec sempre, sempre o nosso reconhecimento, o nosso respeito, mas principalmente a nossa gratidão. Como o nosso irmão falou, depois de amanhã, dia 3 de outubro, há 214 anos atrás, nascia na França Hippolyte Léon Denisard Rivail, que por ter decidido ser o Consolador, assumir a missão de trazer o Consolador, ele passa a usar o nome de Allan Kardec, mas ele é registrado na Terra com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Bom, quando Jesus está saindo da Terra, ele avisa aos discípulos que eles não ficariam sós e que ele enviaria um outro Consolador. Então, naquele momento, quando Jesus fala que enviaria um outro Consolador, já que ele era um Consolador, ele enviaria outro Consolador, os apóstolos, os discípulos, eles não tiveram a noção exata do que Jesus queria passar naquele momento, o significado de que era este Consolador. Eles sentem nessas palavras de Jesus o consolo, o conforto, a esperança, mas naquele momento eles não têm noção do que é essa frase de Jesus dizendo que enviaria outro Consolador. Neste momento, Jesus anuncia solenemente na Terra, porque são palavras que estão registradas, né, uma nova fase para a humanidade. Seria um momento que a humanidade estivesse mais madura para receber este Consolador que ele enviaria para nós. Isso está anotado por João no capítulo 16, a partir do versículo 12 a 15, quando ele diz assim, é Jesus dizendo aos apóstolos já na hora de sair da terra, né? Tenho ainda muito para vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Eles não tinham condições de entender o que era esse Consolador e quais as novidades que o Consolador traria, porque não havia maturidade naquele momento. Então, tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Que é o que o Consolador prometido, a doutrina espírita nos faz. Guiar a toda a verdade, né? Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Não é Allan Kardec. A doutrina dos espíritos, trazida através de Allan Kardec. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o próprio Espírito de verdade que vai anunciar as coisas que hão de vir. Olha como é que está tudo bem explicado lá na época para os apóstolos. Depois ele diz assim, ele me glorificará, quem? O Consolador prometido, o Espírito de verdade, né? Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele fala 2 vezes que o Espírito vai se anunciar. Tudo que o Pai tem é meu e por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
né? Então passa-se o tempo e o que acontece? No século XIX, fenômenos impactantes, né? E sobretudo, entre aspas, inexplicáveis, abalam o mundo da época. E era um mundo totalmente voltado para matéria. E eles não viam que matéria fazia aqueles fenômenos. Portanto, foi uma coisa impactante. E a gente acabou de ver, o fenômeno ia se anunciar. A época deste Consolador prometido, essa nova era para a humanidade, né? Então, esses fenômenos, claro que sempre existiram. Claro, a gente é espírito. E quem atuava eram os espíritos. Então, sempre existiram os fenômenos em todas as épocas, porque nós somos espíritos, né? Entretanto, naquele momento, no século XIX, a ciência estava tão proeminente, era tão importante, que havia o rompimento entre os conceitos religiosos e a ciência. A ciência não admitia a religião e a religião não admitia a ciência, dizia que a ciência era coisa do demônio. Então, por causa dessa confusão, quando os fenômenos surgem, é claro quem é que é chamado primeiro. A igreja, porque era quem mandava. A igreja chega lá, não consegue ver o que era aquilo e faz o que qualquer pessoa que não sabe quando uma coisa, a gente tem que culpar o outro, não é isso? A gente não faz assim? Quando eu não sei o que é, isso não foi eu, isso é fulano, né? Então, a igreja disse que aquilo eram coisas do demônio. E a ciência, é claro, que não admitiu o demônio. Então, os sábios da época, você veja, é um planejamento lindíssimo da misericórdia de Deus para a humanidade. Os sábios da época, até para contestar, até para dizer que, para desmascará-los, para dizer que eles eram mentirosos, eles vão pesquisar aqueles fenômenos. E ao pesquisar aqueles fenômenos para desmascará-los, eles percebem que havia alguma coisa que não era ainda conhecido da ciência, que realmente movimentava aquelas coisas e realmente usava o corpo de determinados médiuns para passar determinadas mensagens e para fazer determinados fenômenos completamente desconhecidos, completamente impactantes para aquela época. Então, cumpre-se, e é por isso que eu estou dizendo para a gente prestar atenção que é um planejamento de Deus, misericordioso e bom, Jesus, que é o diretor, é o condutor, é o governador do nosso planeta, e chegar até nós esse entendimento. Então, cumpre-se o que estava predito, previsto, tanto nos profetas quanto em Jesus. No Velho Testamento, lá, antes de Moisés, né? Havia uma previsão do profeta Joel dizendo isso. Derramarei sobre toda a carne, quem é a carne? Nós encarnados. Derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos servos profetizarão. Vossos idosos, vossos anciãos terão sonhos. Quer dizer, a mediunidade. Está sendo falado que ia chegar lá em Joel, está falando que ia chegar uma época que ia acontecer isso. Todos os seres humanos poderiam perceber que eles eram médiuns. E Jesus fala aqui, nesse trecho que a gente leu, que o próprio Espírito anunciaria, que é a chegada dele. Ele vos há de anunciar. Então, cumpre-se exatamente o que estava predito, tanto no Velho Testamento, quanto Jesus, e se cumpre no século, então, XIX. Né? No livro O Consolador, são perguntas e respostas feitas a Emmanuel. Parece o livro dos Espíritos, são perguntas e respostas. Na questão 276 do Consolador, é perguntado assim a Emmanuel: a previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. É isso? Então, será que Joel, quando disse que derramaria sobre toda a carne, o Espírito derramaria o Espírito sobre toda a carne, e quando Jesus disse que o próprio Espírito anunciaria a sua chegada, será que a previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? A gente até sabe a resposta, porque ele é o governador, o condutor do nosso planeta. E a resposta é: nos textos sagrados
das fontes divinas do cristianismo, as previsões e as predições se efetuaram sobre a ação direta do Senhor Jesus. A ação direta do Senhor Jesus, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas, as necessidades dos seus tutelados, que somos nós. Só Jesus podia saber qual era o momento que esse Consolador poderia vir. Ele disse que viria, mas só Ele ia saber qual era o momento, né? Só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas, as necessidades dos seus tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro sobre a misericórdia e sabedoria de Deus. Só Ele poderia saber qual era o momento que esse Consolador viria à Terra, né? E nos Atos dos Apóstolos, anotados por Lucas, né? No capítulo 1, de 6 a 9, está anotado assim: quando Jesus, na frente dos apóstolos, ascende na frente deles e desaparece. Está escrito assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo? Porque Jesus disse que enviaria um Consolador. Então ele pergunta: será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, quer dizer, naquele momento, Jesus não podia dizer qual era o tempo. Qual é o tempo? Ia depender da maturidade da humanidade, ia depender do aprimoramento, do adiantamento da ciência, para que se comprovasse que aqueles fenômenos eram reais. Não era conto da carochinha, né? Então ele diz que a autoridade para saber isso é de Deus, nosso Pai. Ele coloca aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Somos nós somos testemunhas. Agora é a nossa vez. Estavam lá os apóstolos, século XIX, e agora nós, né? Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu sob seus olhos. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que há um plano. E que nós estamos nesse plano. É o nosso momento de dizer sim à continuidade dessa tarefa, né? Então, coube ao senhor Hipólito Leão Denizar Rivaio, ele estava destinado à missão de trazer esse Consolador prometido à Terra. Agora, como é que ele soube disso? Como é que disseram isso a ele? Qual foi o momento que ele ficou sabendo que ele ia ser o missionário para trazer o Consolador prometido? Será que veio uns anjinhos com corneta, e aquele negocinho que toca corneta, que é aquele paninho, você será o missionário? Será que foi assim, né? No Livro dos Espíritos, onde estão todas as perguntas que nós gostaríamos de sentar, o Livro dos Espíritos é um manual do mecanismo da vida. Aqui estão todas as perguntas que a gente gostaria de sentar assim com o Espírito ali do lado, e a gente assim ia perguntando. Não foi preciso, porque está tudo aqui. Kardec já perguntou, é só a gente estudar. Então, na questão 576, é perguntado assim aos Espíritos. Kardec pergunta assim aos Espíritos: os homens têm uma missão importante? Tipo assim, né? Einstein. Não é falar a pergunta 576 do Livro dos Espíritos. As missões importantes, né? Então, seja na música, seja na ciência, qualquer missão importante. Os homens que têm uma missão importante e a ela estão predestinados antes do seu nascimento, têm conhecimento dessa missão? Será que quando Beethoven veio encarnar, e aí disseram para ele que ele ia compor todas aquelas sinfonias, mas que ele ia ficar surdo, tocou uma coisa? Como é que foi isso? Como é que ele ficou sabendo, né? A pessoa tem noção dessa missão antes do seu nascimento? Ele tem conhecimento disso? Resposta dos Espíritos, que a gente vai ver exatamente o que acontece com todos esses missionários. Ninguém tem plaquinha de missionário. Quem diz eu sou missionário, a gente já sabe que não é. Né? É uma coisa natural. Ele coloca assim, o Espírito diz assim: algumas vezes sim, porém geralmente o ignoram. A pessoa não vê. Quando ela vê, ela já está na frente daquela tarefa, né? Normalmente o ignoram. Vindo à Terra, apenas divisam um vago objetivo. Que é que fez, por exemplo,
nosso querido Oswaldo Cruz, que é brasileiro, se dirigir para aquele ramo da ciência para estudar aquilo. Pasteur também, o Beethoven, para o lado da música, vai, de alguma forma, ele tem um vago objetivo, que é aquilo, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Né? Eles têm um vago objetivo. Sua missão se delineia, quer dizer, aí você vê que é ali que você tem que estar, sua missão se delineia após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. No caso de Hippolyte Leon Denis Arrivaio, ele nasce numa família de alto poder aquisitivo. Era uma família de juristas, pessoas que estudavam, tinham dinheiro. Mas vamos que a família, isso acontece com um monte de gente, eu já vi até perto da minha família, eu já vi isso. A família tem dinheiro, bota a criança para estudar num colégio caro. E a criança chega lá, senta lá atrás na sala de aula e joga bolinha de papel, bota preguinho na mesa do professor. Mas não foi isso que Kardec fez, tendo a oportunidade de nascer numa família que tinha realmente recursos. Né? Então ele fala, depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, o que você vai fazer com as oportunidades que são lhe dadas, né? E de acordo com as circunstâncias é que vai a sua missão se delineando. Deus os conduz ao caminho onde eles devem cumprir os seus desígnios. Paulo precisava ser um doutor da lei, porque quando ele passa a seguir a Jesus, ele pega a lei e mostra aos judeus que Jesus era o Messias. Ele mostra, está escrito aqui, ele é o Messias. Mesmo assim, eles não aceitam. A Kardec também. Ele vem com essa tarefa e quando ele diz que a alma era imortal, quando ele fala dos postulados que a doutrina espírita traz, é uma coisa horrorosa. Ele é crucificado, né? Então, mas ele vem com essa tarefa. Né? Então a gente vê o senhor Rivaio, ele é convidado, que aí ele ainda é o senhor Rivaio, né? Ele é convidado a assistir o que se chamava na época as mesas girantes, né? Porque as mesas giravam, andava com a pessoa reunia na sala e as mesas giravam para lá e para cá, subia para o teto, descia para lá, para lá. Aí um amigo dele, que era uma pessoa dessas assim, bem eufóricas, disse para ele, olha, Hippolyte, já assistiu às mesas girantes? Aí ele falou, mas como é isso? As mesas giram, olha, ninguém encosta a mão e elas giram. Ele olhou aquilo, pensou, deve ser uma coisa chata, calcula quanto tempo que elas ficam girando, né? E como ele era muito entusiasta, ele falou, tá bem. Mas pouco tempo depois, ele encontrou uma pessoa, um outro amigo, que era uma pessoa bem equilibrada. E ao invés de dizer que as mesas estavam girando, ele disse que as mesas estavam falando. Peraí, a mesa não tem um cérebro, não tem um sistema nervoso. Como é que a mesa está falando? E como ele era uma pessoa ponderada, Kardec aceita ir lá olhar as tais das mesas. E ele começa a ver que está todo mundo perguntando. Se fosse aqui no Brasil, perguntava, vou casar com o louro, com o moreno, minha sogra gosta de mim. Essas coisas assim. Não era isso propriamente, mas mais ou menos desse nível. E aí ele vê que ele resolve fazer uma pergunta e a mesa responde de forma coerente. Aí ele pensa, alguma coisa inteligente está movendo a mesa. Porque uma mesa não tem cérebro. Aí ele começa a perguntar algumas coisas de dúvidas que ele tinha. Que aí entra o plano que eu estou dizendo. Quer dizer, Kardec nasce numa família católica, mas em Yverdun ele está no meio dos protestantes. Quer dizer, ele tem as duas visões, tanto do catolicismo quanto do protestantismo. E ele faz, então, perguntas de dúvidas que ele tinha, né? E isso está, naturalmente, nas obras póstumas. Toda a segunda parte das obras póstumas, a gente vê ali o homem Kardec. O homem Kardec. Né? É muito interessante quando ele diz assim, eu não tinha em vista, primeiramente, senão a minha própria instrução. Ele começou a perguntar a mesma coisa, dúvidas dele, dúvidas que ele tinha. Mais tarde, quando eu vi que isso formava um conjunto e tomava proporções de uma doutrina, eu tive a ideia de publicá-los para a instrução de todo mundo. Isso é belíssimo, porque você vê a missão do Espírito.
Ele podia guardar, anotar assim umas perguntinhas. Antigamente, vocês não sabem disso, porque vocês são muito jovens, mas antigamente a gente guardava da turma de escola, a gente fazia um caderno que perguntava qual é a música que você mais gosta, qual é não sei o que lá, e guardava aquilo ali como se fosse assim um relicário, como se fosse uma coisa assim de lembrança da turma, era a opinião de todo mundo. Vocês estão se denunciando. Então ele poderia ter feito isso, guardava aquilo, mas ele não fez isso. Ele resolveu colocar em prática uma parábola de Jesus que eu adoro, que é a parábola da candeia. Você pega uma luz e não esconde para você. Você pega uma luz e bota para cima, para que não só ilumine a você, mas aos outros. Ele coloca com essa atitude, ele faz a parábola da candeia e faz a parábola dos talentos. Ele recebe um talento e não guarda com ele. Ele expande esse talento. Né? Isso é belíssimo. E ele continua ainda na Revista Espírita, quando ele vai falar aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui qual é, se é isso mesmo. É. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Ele viu que a nossa vida, a gente viveu antes e vai viver depois. É essa coisa obscura de entender para onde que a gente está indo. Eu vi ali, nesses fenômenos, a chave do problema tão obscuro e controvertido do passado e do futuro da humanidade. Vi ali a solução que eu procurara durante toda a minha vida. Era, numa palavra, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Está aqui na página que vocês vão levar para casa. Toda uma revolução nas ideias e nas crenças. A igreja dizia que só tinha uma vida. Quando Jesus disse é necessário nascer de novo, todo mundo sabia que estava falando de reencarnação, de outras vidas. E a igreja considera, a partir do século de 325, 345, do Concílio de Nicéia, a igreja diz que só tem uma vida. E aí vem de novo os espíritos, no século XIX, dizer que não, que a gente tem várias vidas. Então ele coloca que era toda uma revolução nas ideias e nas crenças, que é o que vocês estão levando para casa. Era, numa palavra, então, necessário agir com circunspecção e não com leviandade, porque ele ia bater forte nesse povo todo. Nessas ideias preconcebidas, nessas crenças completamente. Hoje a gente vê, nós estamos inclusive no Setembro Amarelo, que acabou agora, né? Acabou ontem. A preocupação com o suicídio. Porque se eu tenho uma vida só e não estou gostando dessa vida, olha só, que perigo é isso. Eu não tenho uma vida só. Nós temos várias vidas e seremos sempre responsáveis pelas nossas escolhas. Então ele diz, era preciso então não agir com leviandade para não se deixar levar pelas ilusões. Olha o bom senso, né? Não se deixar levar pela ilusão. Então, interrogando ao espírito de verdade, ele pergunta se ele tinha uma missão, que um espírito tinha dito para ele que ele tinha a missão de trazer essa doutrina. Aí ele pergunta, vamos fazer de conta que somos nós perguntando ao nosso anjo guardião se a gente tem uma missão. Não precisa ser a missão de Kardec, por exemplo. A missão de cuidar do meu filho, que eu mesmo botei no mundo, né? A missão de dar uma aula boa se eu sou professora, a missão de atender bem um paciente se eu sou médico, a missão de fazer uma comida gostosa porque eu sou cozinheira. Vamos lá, ele pergunta assim. Bom espírito, perguntando ao espírito a verdade. Bom espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Aí ele pergunta, tenho com certeza, como sabeis, que o espírito está vendo o que ele está falando, né? Vocês não estão vendo o que eu estou pensando, eu estou falando, mas vocês não estão vendo o que eu estou pensando. Mas ele está falando, o espírito está vendo o que ele está pensando. Então, tenho com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na propagação da verdade. Porém, do papel de simples trabalhador, que foi que ele entendeu as perguntas e queria divulgar. A missionário em chefe, ser o responsável, aquela pessoa que trouxe o Consolador prometido, ele coloca aqui, a distância é grande. Então, o Espírito responde para ele. Confirmo o que te foi dito. Confirmo o que te foi dito. Não te esqueças que podes triunfar como falir. Então, quando a gente aceita uma missão, de ser pai, de fazer uma comida, a gente pode ter sucesso, mas pode falir. É só você esquecer o fogo ligado e atender o celular ali, já era.
É só deixar o filho toda a vida no computador, já era. Né? Então presta atenção, ele está colocando aqui. Não te esqueças que podes triunfar como podes falir. Nesse último caso, se ele falisse, outro te substituirá, pois os desígnios de Deus, o plano de Deus para a humanidade, os desígnios de Deus não repousam sobre a cabeça de um só homem. A gente pode falir. Então, os desígnios de Deus não são colocados só na cabeça de um homem. E aí ele continua, Kardec pergunta assim, tem mais coisas, mas eu vou ler só esse pedacinho aqui. Ele pergunta outra vez, quais são as causas que poderiam me fazer fracassar? O que poderia fazer com que a gente fracassasse? Olha a humildade, né? Ele pergunta, seria a insuficiência das minhas capacidades? Ele pergunta, será que é porque eu não estou capaz para fazer essa tarefa tão importante? E ele tinha capacidade, tanto que ele é por ele que vem. Resposta dos espíritos, vamos, como eu falei para você, vamos fazer de brincadeira que o espírito está respondendo para nós, tá? Não, mas a missão dos reformadores, portanto ele já diz que o que Kardec vai fazer é reformar. O que é reformar? É fazer? É reformar. Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. E a tua missão é rude. Fala para a gente, a tua missão é rude, a gente já sai correndo ali. Onde é a porta? Né? Tua missão é rude, previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Abalar, não é só abalar, porque abalar, né? Abalar e transformar o mundo inteiro. Né? Não penses que te bastará publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em casa. Não. Ser-te-á preciso expor a sua pessoa. Kardec está com cerca de 50 anos, 51 anos. E ele era uma pessoa, um educador muito, muito respeitado na França, e ele ia se expor. Porque na hora que ele começasse a falar de espiritismo, calcula a quantidade de paulada em cima dele. Né? Ele coloca aqui. Ser-te-á preciso expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Hoje em dia é fácil, a gente entra na internet, até eu que sou a velhinha que não sei nada disso, mas eu entro lá, quando eu tenho dúvida, eu entro lá e vejo. Entre na internet e veja, por exemplo, o Alto de Fé de Barcelona. Havia um senhor chamado Lachatre, que ele era livreiro, ele era editor em Paris, mas ele é muito perseguido em Paris, ele vai para Barcelona. E ele chega lá e vê que tinha muita gente interessada nos livros espíritas. Então ele fala para Kardec, olha, manda os livros aqui que eu vou vender aqui na minha livraria. Então aquilo é feito de a pessoa pegou um caixote, botou lá os livros, despachou, pagou os selos, que naquela época era selo. Selo, sei que lá, liberou na alfândega quando chegou lá em Barcelona. Só que alguém falou para o padre que tinha esses livros lá e ele manda queimar todos os livros em praça pública por um carrasco. Veja bem, o carrasco era usado na Idade Média. Nós estamos em 1800 e qualquer coisa. 60, 1857, 50, 60, acho que é 1860. Então, ele manda... Já imaginou aquele carrasco de roupa preta assim, queimando os livros, aquele fogaréu? Então ele coloca aqui. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados conjurarão tua perda. Se eu estou ganhando meu dinheiro dizendo que sou eu que te salvo e você tem que me dar o dinheiro que eu te boto no céu, e eu digo para você que não tem céu nenhum e que você é que vai fazer a sua estrada, é um problema. Então ele coloca aqui, estarás exposto à malevolência, à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Kardec vai ter, inclusive, problema na Sociedade Espírita de Paris. Pessoas que frequentavam a Sociedade Espírita se insurgem contra ele em algumas coisas. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas. Não tem nada pior do que você ter uma intenção e a pessoa deturpar a sua intenção. Né? Sucumbirás mais de uma vez sob o peso da fadiga. Ele está com 50 e poucos anos, não tem mais 18. 50 e poucos anos. Hoje em dia, 74 anos nem está tão ruim, que é o meu caso aqui, mas 50 anos. Naquela época era velho pra caramba. Né? Então, suscitarás, ele coloca aqui essa fadiga. Numa palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. E o sacrifício do teu repouso, aquelas horas que você vai pela noite adentro com aquela luz deficiente, né? O sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da sua vida, vai ter problema, porque sem isso você viveria muito mais.
Onde é a porta? Se ele não aceitar a tarefa, vai viver muito mais. Mas ele aceitando a tarefa, ele vai se cansar tanto que ele vai morrer antes. Já imaginou alguém falar, olha, se você se cansar, vai morrer antes. A gente para e fica assim, ó. Traz um copo d'água. Medo de morrer antes, né? Então ele coloca aqui. Pois bem, não poucos recuam ao invés de uma estrada florida, encontram sobre os pés urzes e pedras pontiagudas. Para tais missões não basta a inteligência. Primeiramente, é preciso humildade, vocês vão levar para casa essa folha aqui com as qualidades que ele fala, é preciso humildade, a modéstia e o desinteresse, para lutar contra os homens, porque nós não somos flor que se cheire não, viu gente? Não é mole não. Esse jeitinho que a gente faz assim de pessoa tão boazinha, né? Então está aqui. Para lutar contra os homens é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito através de medidas e palavras intempestivas. Você não tem que responder qualquer coisa para qualquer inimigo. As palavras intempestivas, normalmente quando a gente é intempestivo, a gente não raciocina. Então a gente traz prejuízo para aquela causa nossa. Né? E ele fala, é preciso, por fim, ter devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Aí o Espírito de Verdade faz uma perguntinha para ele. Vês que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Estou falando pela topa. Depende de ti. É isso aqui, ó. Vai aceitar, vai pegar ou largar, como diz o jovem, né? Está aqui. Vês que tua missão está subordinada a condições que só dependem de ti, né? Então, a gente tem que prestar atenção que quais são as características dos missionários, né? Nós temos aqui no livro Palavra de Coração, do Coração de Dr. Herman, no volume 1, na lição 7, ele vai falar os verdadeiros missionários. Não são aqueles que botam uma plaquinha de missionário. Os verdadeiros missionários. É grande a lição, mas eu vou ler só 2 parágrafos que ele diz assim. É sempre útil recordarmos o papel dos verdadeiros missionários de Deus na Terra. Os que são verdadeiros. Sabemos que esses seres se caracterizam pelo alto grau de conhecimento. Não comprou o diploma ali em Belfort Roxo, não. Alto grau de conhecimento, pelo espírito de luta. Você tem que enfrentar uma coisa que você pagou tudo dentro da lei e queimar em praça pública. Espírito de luta, pela capacidade de renúncia, pelo esforço permanente no bem. Não perde a linha. A gente às vezes perde a linha, o carretel e tudo, mas sempre, permanecendo sempre no bem. São eles também os inspiradores de atitudes. A gente olha, muitos de vocês não conheceram, mas a gente que é mais antigo conviveu com o altivo e a gente vê ali, são pessoas inspiradoras de atitude. Como ele agia, já muito doente. Ele trabalhava como se não estivesse doente. A gente está vendo aqui o Espírito falando para Kardec, você vai morrer antes. Se você continuar trabalhando assim, para trabalhar, para botar essa doutrina, você vai morrer antes, né? E ele está aqui. São eles também os inspiradores de atitudes, de gestos e pensamentos de todos aqueles que lhes ouvem as histórias e os conselhos. Úteis, nunca deixam de agir em favor dos semelhantes. Eles não pensam neles. Ele pensou, Kardec pensou, nos semelhantes. O que é que nós usufruiríamos com a doutrina espírita? Nunca deixam de agir em favor dos semelhantes, ensinando-nos, por esse modo, como agir de nossa parte na nossa existência. São eles que estabelecem a paz, que orientam os caminhos da pacificação e que indicam os verdadeiros caminhos do equilíbrio para todos, né? Então, a doutrina de Kardec traz para nós uma série de possibilidades para que a gente possa aprender. E Kardec, preocupado ainda, quando ele lança o Livro dos Espíritos, ele pergunta na questão 627, ele pergunta assim aos Espíritos, visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, lá, antes de sair da terra, ele disse que enviaria um Consolador, mas tudo que ele podia ter ensinado da lei de Deus, ele já tinha ensinado a eles. Então, visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Eles estão chovendo no molhado?
Se Jesus já tinha ensinado tudo, por que que precisa do ensino dos Espíritos? Tem os Espíritos alguma coisa mais a nos ensinar? Resposta dos Espíritos. A linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas. E ele vai explicar, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Naquele momento ali, ele só podia falar daquela maneira, porque a humanidade não tinha desenvolvimento para entender de outra forma. É igual a gente faz com criança. Você conta a historinha da cigarra e da formiga para a criança aprender o que é a previdência, o que é você não viver só o dia de hoje. Você conta uma historinha para que ela entenda o sentido moral daquilo ali. Então ele disse que Jesus falava de acordo com os tempos e os lugares. Agora, em 1800, quando vem o Consolador Prometido, os fenômenos, né? Agora é preciso que a verdade seja compreensível por todo mundo. Todo mundo. Vai chegar a todo mundo. Onde é que nós estamos? Nós estamos no Brasil, em Bento Ribeiro. A doutrina, Kardec estava lá na França, em 1857, né? Então é preciso que chegue a todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver essas leis, porque há muito poucos que a compreendem e menos ainda os que as praticam. Então até compreende a lei, mas não pratica, porque é difícil praticar, a gente sabe que é difícil praticar. Ele fala, o ensino dos Espíritos deve ser claro, sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Vocês escutam o Evangelho de Jesus aqui, nos dias que se estuda o Evangelho, e escutam o Livro dos Espíritos, mas, na realidade, a conclusão, quem chega são vocês, com pensar se isso que vocês estão estudando aqui, se isso que vocês estão escutando aqui, se vocês estão aprendendo aqui, tem fundamento, tem razão. Você tem que se convencer pela razão. Ninguém vai botar ninguém aqui de joelho no bago do milho para dizer, eu confesso, eu aceito Jesus. Isso não existe. Você tem que ver se o que a gente fala aqui, se os ensinos de Jesus são pertinentes com a minha razão. Se aquilo está dentro da lógica, se está dentro da ciência, né? Então é preciso que a gente seja convencido pela razão. Por isso é necessário evitar que cada qual possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões e falsear um sentido de uma lei toda de amor e caridade. E na questão 628 ele pergunta, por que a verdade nem sempre foi posta ao alcance de todo mundo? Por que só agora está vindo? Só a partir de 1857 que isso está sendo explicado para o mundo todo. Por que não foi feito lá? Jesus não disse que enviaria um consolador? Por que não mandou naquele momento ali? Os apóstolos estavam sozinhos, né? Resposta, é preciso que cada coisa venha a seu tempo. Ele diz, tem ainda muitas coisas a vos falar, mas não podeis saber agora. Né? É preciso que cada coisa venha a seu tempo. Nunca Deus permitiu ao homem que o homem recebesse comunicações tão completas e tão instrutivas quanto as que recebe hoje. E a gente vai mais além. Hoje, por exemplo, você vai entrar na internet, você tem diversas palestras sobre Kardec. Então, eu tenho um amigo que até está no Brasil, amanhã até a gente vai se encontrar, mas ele assiste as palestras do Leon Denis, ele mora em Fort Lauderdale, do lado de Miami, ele assiste lá em Miami as nossas palestras aqui. Então, se na época aqui já era fácil, você calcula hoje em dia. Só não tem acesso quem não quer, ou quem acha que essa doutrina incomoda, porque ela incomoda. Ela incomoda. Um cristão verdadeiro não vai dizer, vamos juntar dinheiro para inaugurar Bangu 8.000. Não está pouco, Bangu 10.000. Não tem esse raciocínio. Porque o cristão aprende, é isso que Jesus fala, amarmos-nos uns aos outros. Somos todos irmãos. Né? A gente não faz uma separação. Eu já até falei aqui, né? As pessoas falam, essas pessoas más, como se eu não me incluísse aqui, que eu fosse santinha do pau oco, mas só se for do pau oco, né? Então ele continua aqui, graças à chave que o Espiritismo nos dá de uma imensidade de coisas até agora, que puderam nos parecer sem razão, e cuja realidade hoje vos é demonstrada de maneira irrecusável. A doutrina espírita traz para nós a patente misericórdia de Deus, e a gente vê, né? Pela doutrina dos Espíritos nós obtivemos, e a gente sabe da imortalidade da alma. A gente sabe da vida futura. Nós temos outra vida.
outras e outras e outras e outras, até que a gente tenha chegado à perfeição. Então, quando o nosso corpo vai ficando envelhecido, ou por uma doença, ou pela velhice mesmo, né? E o corpo fica sem condições de manter aquele espírito, o espírito sai. E o corpo vai para onde? Não serve mais, vai para debaixo da terra. Mas tudo aquilo que eu aprendi está comigo para as minhas vidas futuras. É por isso que a criança senta e toca piano com 3 anos, né? Por causa disso, né? A certeza da imortalidade da alma e da vida futura. A doutrina dos espíritos nos traz a libertação dos dogmas. Só você se libertar de dogmas, de incertezas, de superstições. Já imaginou? Você não posso fazer, não pode fazer assim, porque se fizer assim, não pode botar roupa preta, não pode botar... É um monte de coisas que não deixa a gente caminhar. Os dogmas, porque você não pode raciocinar, você não caminha. Então, a doutrina espírita nos tira, nos liberta dos dogmas, das incertezas, das superstições. E Jesus foi claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para poder caminhar, para não ficar preso a essas coisas, né? Então, a doutrina dos espíritos nos traz a certeza da justiça e da misericórdia de Deus, porque a cada um segundo suas obras. Se eu me saio mal em determinadas atitudes, eu tenho, pela misericórdia infinita de Deus, uma oportunidade de me refazer, de me quitar com a lei, que são as reencarnações, né? A doutrina dos espíritos nos traz a explicação racional do Evangelho de Jesus, nos dizendo se tem alguma coisa no Evangelho de Jesus que está contra tudo aquilo que ele falou, ou foi mal traduzido, ou foi mal entendido. Porque a maneira a conduta de Jesus foi sempre a mesma. Então, a doutrina espírita nos dá a explicação racional do Evangelho de Jesus. Tanto que você pega, são trechos do Evangelho de Jesus, na Bíblia dos católicos, na Bíblia dos protestantes, não importa. Sei lá, Mateus, capítulo, em qualquer Bíblia tem Mateus ali. Ele vai explicar aquilo ali ao entendimento que a gente pode ter hoje daquilo. Então, uma explicação racional do Evangelho de Jesus. A doutrina dos Espíritos nos traz também o entendimento da necessidade do estudo e do trabalho. Isso é importantíssimo. Porque o trabalho e o estudo são pessoais, são individuais. Eu não posso estudar para ela. Porque o conhecimento é meu. Eu posso passar o conhecimento para ela para que ela desenvolva o que eu estou passando para ela. Mas eu não tenho como passar ipsiliter no meu conhecimento para ela, nem o meu trabalho para ela. Então, o entendimento da necessidade do estudo do trabalho, que são esforços pessoais e que não são imediatos. Não vem a fada madrinha com aquela varinha bater na nossa cabeça e a gente ficar inteligente. Não são nem imediatos, porque são construções. O que é uma construção? Só naquele... Também vocês não sabem isso, porque vocês são muito jovens, mas tinha um desenho, um filme, que a mulher fazia assim com o nariz, ó, e as coisas ficavam prontas. Isso não existe. É um trabalho de construção. Você vai construindo. Se você atendeu a tabuada de 5, vai para de 6. É assim aos poucos. Uma equação de primeiro grau, depois de segundo grau, até que chegar a exponencial. Você tem uma gradação, né? É uma construção. Então, nós precisamos do estudo, nós precisamos do trabalho, porque cada um está formando o seu destino. E, finalmente, eu coloquei aqui, a gente podia botar um montão aqui, coloquei: o Espiritismo lança a luz sobre os comportamentos humanos. Isso aqui é que é realmente maravilhoso. O Espiritismo lança a luz sobre os comportamentos humanos. Hoje de manhã, fazendo o meu café da manhã, escutei um programa, eu não vejo televisão há muitos anos, mas escuto de vez em quando rádio, e o programa dizia, era uma pessoa que pergunta para uma professora lá, para ela explicar determinadas atitudes. Aí perguntaram para ela, uma mãe nervosa, porque a criança com os avós paternos adorava os avós paternos, mas quando eram os outros avós, principalmente a avó, a criança corria e chorava, não queria chegar perto dela de jeito nenhum. Então, ela perguntava isso. Na hora, sozinha lá na minha casa, porque eu moro sozinha, me deu uma vontade de rir. Falei: a gente está careca de saber qual é a resposta, né? Careca, por que será? Não quer chegar nem perto. Aí, o filho desse casal que a criança rejeita, chora, não sei o quê. Aí mais é que a criança faz esse tipo de coisa. Mas é interessante, porque lança a luz sobre os comportamentos humanos.
Por que que eu, e a gente vê isso muito na Malé, pessoas, não é porque a pessoa faça por mal, não. Mas você vê a postura da pessoa, ela não tem um tostão furado, toda espandolgada, mas ela é incapaz de não se sentar de uma forma direitinho, botar o talher ali do lado. Quer dizer, explica isso. Por que que uma criança senta e toca piano aos 3 anos? Como é que pode isso? Eu estudei 25 anos de piano, toco caicai balão com dificuldade. Então, por que que acontece? Então, o Espiritismo lança a luz sobre os comportamentos humanos. E a gente tem, eu queria só ler mais uma pergunta, que é a pergunta do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta a respeito de como o Espiritismo faria, como é que ele vai fazer, se ele vai continuar sendo aquele, no início lá da França, né, ou se ele vai realmente tomar conta. E a gente vê que é claro que vai tomar conta, que a gente está aqui no Brasil falando sobre isso. Né? É na questão 799, Kardec pergunta, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Como é que o Espiritismo vai contribuir isso? É fácil, meus amigos, destruindo o materialismo. Mas como é que vai destruir materialismo? Mas materialismo não era lá naquele século, lá no início, século XIX? Não, o materialismo da gente pensar aquela frase horrorosa, mas que muita gente faz, pode até não dizer, mas faz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Onde estão meus verdadeiros interesses? Notadamente se a gente tem um cabelinho já branco. Onde estão meus interesses? É só a gente olhar quando chega no aniversário da gente, quando a gente faz depois de 70 anos, a gente sempre ganha, eu já falei, essa aí eu não quero não. Sabonete, talco, penhoarzinho, né? Porque onde estão as nossas necessidades? O corpo está acabando, meus amores. A gente tem que investir naquilo que vai durar, que são realmente as nossas virtudes, aquilo que a gente conquistou, de conhecimento e de moralidade. O que é da terra, fica na terra, não importa se são malas de dinheiro, se são viagens, não importa o que quer que seja, fica na terra. O que nós levamos são realmente as nossas conquistas de amor, de afeto, dos ensinamentos de Jesus. E eu quero terminar, meus amigos, para variar, com Leon Denis, que é o nosso patrono querido do coração, no livro O Grande Enigma. Comprei um novinho para mostrar aqui também. Grande Enigma, onde Kardec diz assim, o Espiritismo faz erupção no mundo. Leon Denis falando, o Espiritismo faz erupção no mundo. Quando ele escreveu o livro, calcula hoje. A gente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a gente já vai fazer o ano que vem, além de ter feito as turmas, 2 turmas do que é o Espiritismo, 2 turmas de História do Espiritismo, porque não tinha sala suficiente para botar a quantidade de pessoas que nos procuram, vai se criar também as obras de Leon Denis na parte da manhã. Né? Então o Espiritismo faz erupção no mundo. Ele transborda por toda parte. E ele continua dizendo assim, é um sopro poderoso que desce dos espaços. Por que desce dos espaços? Vem dos espíritos amando de Jesus. Né? É um sopro poderoso que desce dos espaços e corre sobre o mundo, sobre a sua ação, todas as grandes verdades despertam. Não tem como você fazer de conta ou querer enganar a quem quer que seja. Não tem como. Todas as verdades despertam. Majestosas, elas emergem das obscuridades das épocas para desempenhar um papel no pensamento divino que lhes assinala. Quem está comandando é Deus, através de Jesus, o nosso condutor e diretor do nosso planeta. Acima das ruínas dos templos, quem viaja para, sei lá, Machu Picchu, sei lá, para esse lugar, ou então para a Europa, tem lá. O Império, você olha o Império Romano, você olha o mapa assim, o Império Romano dominou aquele Mediterrâneo todo em volta. Quem vai para aquelas regiões ali, vê as ruínas de um império que foi o mundo. Está lá, são ruínas. Acima das ruínas dos templos, das civilizações extintas de impérios desmoronados, acima do fluxo e refluxo das marés humanas, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Uma voz poderosa se eleva e essa voz exclama, os tempos são vindos, os tempos são chegados. Das profundezas estelares, os espíritos descem em legião à terra, para combater o combate da luz contra as trevas.
Não são mais os homens, não são mais os sábios, os filósofos que trazem uma nova doutrina, são os gênios do espaço que vêm sobre nós, entre nós, e sopram ao nosso pensamento os ensinamentos para regenerar o mundo. Eles nos sugerem para regenerar o mundo. O mundo está de provas e expiações, indo para a regeneração. Quem fará isso somos nós, e são os espíritos que nos sugerem, que nos sopram essa nova doutrina, né? Para regenerar o mundo. São os espíritos de Deus. Todos aqueles que possuem o dom da clarividência os percebem, plainando acima de nós, misturando-se aos nossos trabalhos, lutando ao nosso lado para o resgate da ascensão da alma humana. Este é o papel da doutrina espírita. Preparam-se grandes coisas e nessas grandes coisas estamos nós, ainda muito imperfeitos, mas com o desejo sincero de seguir a Jesus, com o desejo sincero de não botar a perder todo o esforço que Kardec fez e dos espíritos que o ajudaram nessa tarefa. Que possamos dizer sim na divulgação da doutrina espírita, não só para chegar no trem, trago aqui, senhores passageiros, o livro dos espíritos, não, pela nossa conduta, pela nossa maneira de ser, transformando o nosso coração tão endurecido em algo menos endurecido, os nossos pensamentos em algo menos preconceituosos, porque esses são os pensamentos de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não tenho nenhum preconceito contra ele e também não tenho nenhum motivo de julgá-lo, porque, como disse Jesus, não julgueis para não ser julgados. Muita paz, que Jesus nos envolva. Programe-se, meus amigos, para estudarem a doutrina espírita nesse ano que está terminando, o outro já está chegando, daqui a pouco vão abrir as inscrições. Estudem a doutrina espírita. Ela está fundamentada nos ensinos de nosso guia e modelo, que é Jesus. Muita paz. Nós agradecemos a nossa querida Rose Maria Ribeiro pelas elucidações, pelos esclarecimentos que tivemos em torno da figura de Allan Kardec. Né? Todos nós estamos sendo convidados por esse grande amigo que é Kardec, e por mais ainda Leon Denis, né? A estudarmos, a vivenciarmos Kardec. Que Deus o abençoe, possa estar certamente, né? Apesar de 74 anos bem vividos, estará conosco aqui. É muito bom quando ela vem estar conosco aqui. Que Deus abençoe. Passamos então agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, em que se consiste o passe, e durante os passes, a leitura do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido, que está a cargo da nossa irmã Aline Costa. E diz-nos assim, é uma instrução do Espírito Fenelon, em Sens, 1861. E diz assim, querido companheiro: ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com a verdade, porquanto, efetivamente, muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem, no caminho do progresso, uma prova mais longa do que a de um bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem teria morrido, não tenhais dúvida de que cometeis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, e ao seu lado de sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor que fosse aquele. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que haverias de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que o bom continuasse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivesse na prisão, enquanto que se daria liberdade àquele que não tem direito a ela? Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais e que, enquanto estiverdes na terra,
acostumai-vos a não... E que enquanto estivestes na terra, estarias em cativeiro. Acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender, e tende a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que parece um mal é um bem. No entanto, vossas faculdades são tão restritas que o conjunto do grande todo não é percebido pelos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos para sair pelo pensamento do vosso limitado mundo, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós, porque ela vos parecerá como um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Então a gente pede agora aos nossos irmãos médios que se coloquem junto aos nossos irmãos da assistência para a aplicação dos passes magnéticos. Nossos irmãos não dão importância a essa movimentação que necessária se faz, mas vamos procurar refletir aquilo que a nossa querida Rose trouxe para a gente, Rose Maria trouxe para a gente, em torno de Kardec, né? Para que possamos então refletir e procurar mudar assim a nossa conduta como espíritos imortais. Tenhamos a certeza sempre que invisibilidade não quer dizer ausência. Os espíritos estão conosco desde o momento que acordamos, que colocamos o pé para fora da cama, que nos dirigimos para os nossos locais de trabalho, que viemos às nossas reuniões públicas, estão aí, junto conosco. E os nossos irmãos, nos seus lares também, numa posição mais confortável, e tenham a certeza do amparo da espiritualidade amiga. Vamos à prece? Senhor Jesus, como é bom, Senhor, ter essa certeza em nossos corações, que a vida continua, que os mundos estão aí como verdadeiras moradas para cada espírito que busca a sua evolução nessa grande escada de Jacó. Abençoa, Pai querido, o nosso propósito em procurar acertar sempre, a seguir os conselhos do nosso irmão mais velho, Jesus. Abençoa este momento, Senhor, em que os médios aplicarão os passes, e envolva também a nossa irmã que fará o comentário do Teu Evangelho. Sendo assim, te pedimos, abençoe a esta hora, a hora do passe. Que assim seja. Graças a Deus que nos permitamos envolver por essas vibrações de amor que nos são enviadas neste momento. Na noite de hoje, o Espírito Fenelon vem nos chamar a atenção de que nada morre. Vem nos solicitar a compreensão do aspecto espiritual da vida. Vem nos lembrar para elevarmos o nosso olhar acima da matéria e assim compreendermos a bondade e a justiça de Deus em tudo. Quando ele nos apresenta que um irmão, ainda iniciante no aprendizado da vida, da evolução do espírito, é retirado da existência material, muitas vezes nos apressamos em dizer: que pena, foi tão cedo, era tão bom. Mas afinal, se a encarnação para nós é apresentada como oportunidade de evolução, se a nossa existência é uma grande escola, estamos aqui para aprender e evoluir. Alguém, um espírito, que já tendo um aprendizado efetuado, uma compreensão maior da lei de Deus, naturalmente é retirado desse educandário terreno em idades mais tenras do que aquele que ainda tem muito a executar, a aprender, a caminhar. Terá sempre a oportunidade do aprendizado e da evolução de acordo com o seu caminhar.
Então, mais uma vez, precisamos compreender o objetivo da encarnação, que é o progresso e a evolução do espírito, para entendermos que aquele espírito que já efetuou um aprendizado é liberto da carne, para que possa assim continuar a sua marcha evolutiva. Enquanto na carne, enquanto encarnados, todos estaremos, como ele coloca, em cativeiro, mas não por maldade. A encarnação não é punição, a encarnação é uma bênção. E todos nós teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias. Aquele que permanece, então, talvez ainda não tenha iniciado a sua educação, a sua transformação, e precisará de um tempo mais longo. Então, sempre é necessário desfazermos, transformarmos as nossas ideias pelo entendimento, pelo estudo, e, acima de tudo, compreender que a morte do corpo físico não é punição, que simplesmente desaparecemos de cena em um plano para reaparecermos em outro e continuarmos a nossa evolução. Não tenhamos dúvida nunca da bondade de Deus para com todos nós, e que possamos aproveitar da melhor forma possível, nos transformando e trazendo ao meio em que fomos colocados o benefício do entendimento da imortalidade, o benefício do entendimento da bondade de Deus para com cada um de nós. Então tenhamos a certeza sempre de que prosseguiremos sempre sob o amparo da espiritualidade, sob o amor de Deus que vela por cada um de nós, e entendamos que teremos a prova, o exercício correspondente à necessidade de cada um de nós. E assim, em momentos alternados, estaremos libertos da carne, da vida de espírito, que é a vida verdadeira, mas que a este cenário retornaremos enquanto tivermos a necessidade da evolução, do estudo e, acima de tudo, da prática da fraternidade, quando teremos a oportunidade de devolvermos ao meio, a todos os corações que caminham conosco, o bem que recebemos, mas devolvendo este bem de forma multiplicada, com amor, com alegria e com a esperança de que sempre teremos o amparo do Pai. Muita paz a todos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos juntar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos em torno dessa figura amiga que é Allan Kardec. E assim dizer: irmão querido, obrigado por se dignificar de codificar a doutrina dos Espíritos para que pudéssemos nós caminhar com mais decisão, determinação e coragem, seguindo em frente, para que possamos mais além dizermos: Senhor, o que queres que eu faça? Muito obrigado a toda a falange trabalhadora do bem que contigo vieste a nos auxiliar na nossa caminhada. Por esse lar espiritual, a casa de Leon Denis que nos envolve, Senhor. Muito obrigado. Abençoe todos esses trabalhadores, encarnados e desencarnados, aos médiuns, a esses que nos auxiliam na nossa casa, o público em geral, que são os nossos irmãos. E que nesse momento, o único coração vibra uníssono, Senhor, para agradecer a Kardec
e, sobretudo, agradecer a Deus, nosso Pai, por esse trabalhador incansável do bem. E que em Teu nome, Jesus, em nome de Kardec e de Denis, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, possamos retornar com segurança aos nossos pontos de origem e que seja sempre em forma de gratidão por tudo que recebemos, para que possamos dar passos mais firmes na grande jornada do Espírito Imortal. Que assim seja, graças a Deus.